Olá, pessoal, tudo bem? Eu sou Marcelo Camacho, sou professor aqui no Ponto dos Concursos. Sou professor de Administração Pública, Administração Geral e Gestão de Pessoas. Vou abordar com vocês aqui para o TRE de Pernambuco a disciplina Administração Pública, para os cargos de analista, área administrativa, analista, área judiciária e técnico administrativo. Esse vídeo que a gente está preparando aqui para vocês faz parte daquele produto Pulo do Gato. Vou explicar para vocês como é que funciona. O objetivo não é fazer o aprofundamento teórico em todos os itens do edital. O objetivo é fazer engenharia reversa das questões do edital. Como é que é isso, Marcelo? Bom, eu faço um estudo principalmente com as questões mais recentes, vejo os assuntos que são mais cobrados, trago para vocês e comento as questões. Combinado, pessoal? Vocês vão ver que com alguns elementos teóricos, a gente pode dar o pulo do gato. Por isso o nome desse produto. Para vocês se prepararem para realizar a prova. O concurso só vai ser no ano de 2017, a gente tem bastante tempo para se preparar. Então, eu vou trazer bastante questões. Cada aula, nós teremos aproximadamente 40 a 50 questões comentadas da CESP sobre os diversos assuntos que estarão inseridos naquela aula. Então, isso dá condições bastante razoáveis da gente ter uma performance ali acima de 90% com esses assuntos que a gente vai comentar aqui. Então, combinado, pessoal? Bom, eu quero apresentar para vocês a programação das aulas para cada um desses cargos. Essa nossa aula demonstrativa aqui, eu trago um assunto que é comum aos 3 cargos, tanto ao de analista área administrativa, tanto para o analista área judiciária e para o técnico administrativo. O assunto é gestão por competências. Vou trazer algumas questões, trazer alguns elementos teóricos. Mas vocês vão poder reparar aí também nos slides da aula que eu tenho a programação separada para cada perfil desse. Então, teremos aulas separadas para cada perfil desse. Vocês podem conferir lá. Como é que funcionam as aulas? Eu vou fazer a inversão agora para o PowerPoint. Vocês verão no vídeo somente o PowerPoint com os elementos teóricos e com as questões, e eu comentarei essas questões. Combinado, pessoal? No final eu volto para me despedir de vocês a cada aula. Ok? Então, vou fazer a reversão aqui. Então, vamos lá, pessoal. O concurso vai ser organizado pela CESP, já temos o edital na praça, já está lá disponível no site da CESP. E eu tenho aqui a programação das aulas. Vocês vão poder percorrer depois nos slides, que vai ficar disponível lá no site, essa programação com o conteúdo de cada aula para cada perfil. Temos aqui, por exemplo, para o perfil analista área administrativa, serão 1, 2, 3, 4, 5, 6 aulas em que nós comentaremos todos esses assuntos. Já para o perfil analista judiciário, área judiciária, nós temos 1, 2, 3, 4, 5 aulas com esses assuntos, que vocês podem ver aí na programação, e que está disponível no site. E para técnico administrativo, teremos 3 aulas. Ok, pessoal? Vamos, então, ao nosso assunto desta aula demonstrativa. No final, eu volto a comentar com vocês algumas dicas e o que eu penso sobre a banca, especificamente para esse concurso, a CESP. Gestão por competências. A gestão por competências é um assunto importante na área de gestão de pessoas do governo federal, da União em geral. A gente tem o decreto 5.707 de 2006, que serve para toda a administração pública federal, que regulamenta o processo de qualificação
na administração pública federal? O decreto 5.707 é a Política Nacional de Capacitação. E ele define o que é gestão por competência, lá no seu artigo 2º. Vejam, temos aqui, desculpem, temos aqui no artigo 2º, no inciso 2, a definição de gestão por competência, que é a gestão da capacitação orientada para o desenvolvimento do conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes necessárias ao desempenho das funções dos servidores, visando o alcance dos objetivos da instituição. Toda a gestão de capacitação da administração pública federal está voltada para a questão da gestão por competência. Entende-se que o aprimoramento da função pública se fará através do desenvolvimento das competências necessárias aos indivíduos e também às organizações, porque, conforme veremos, a gestão por competência envolve não só as competências individuais, como as competências organizacionais. Vejam também aqui no artigo 5º da Política Nacional de Desenvolvimento Pessoal, do Decreto 5.707, que dentre os instrumentos dessa política nós temos o Plano Anual de Capacitação, o relatório de execução desse plano e o Sistema de Gestão por Competência. Então, vejam que há uma clara deliberação, orientação da administração pública federal para que a qualificação, para que o desenvolvimento pessoal dos servidores da União seja feito através do sistema de gestão por competência. Vimos aqui já a definição de gestão por competência dada no decreto 5.707, mas vejamos a definição dada por Guimarães Brandão e Bruno Faria. Eles dizem que isso está muito, essa definição está muito aderente à escola francesa de gestão por competência. Ele diz o seguinte, que competências são combinações sinérgicas de conhecimentos, habilidades e atitudes expressas pelo desempenho profissional dentro de determinado contexto organizacional que agregam valor a pessoas e organizações. O que significa essa definição, pessoal? Significa que nós, por um lado, eu tenho um conjunto de elementos que, combinados sinergicamente, vão desenhar uma possibilidade de competência, o famoso CHA, conhecimento, habilidade e atitude, mas que essa competência ela só se concretiza quando eu verifico a expressão dela na prática, no desempenho profissional. Então, o indivíduo só é competente quando ele faz entregas desses conhecimentos, habilidades e atitudes. Veja, temos aqui um esqueminha de Fleury e Fleury, o casal Fleury e Fleury. Eu tenho como recursos os conhecimentos, habilidades e atitudes, mas isso precisa se expressar no desempenho, em comportamentos, resultados, realizações que gerem valor econômico e valor social para o indivíduo e para a sociedade. Então, não existe competência sem entrega, sem resultado. O indivíduo é competente, ele só é competente se ele expressa isso num determinado, em uma determinada entrega, num determinado desempenho. Veja que nós temos algumas dimensões aqui da competência: conhecimentos, habilidades e atitudes. Conhecimento é o saber teórico, é o saber. Habilidade é o saber fazer. O que eu faço com esse conhecimento teórico? E a atitude é o querer fazer. Ora, eu tenho conhecimento teórico, eu sei fazer, mas eu quero fazer, eu quero entregar isso aqui. Então, estas dimensões é que, combinadas sinergicamente, vão possibilitar uma entrega. Ao se realizar essa entrega, eu
expresso a competência. Então, isso é tranquilo, né, pessoal? Nós vamos ver isso nas questões. Este esqueminha aqui de Guimarães, um dos que fizeram aquela definição de combinações sinérgicas de combinações sinérgicas para expressar a competência, ele diz que a gestão por competência se dá neste formato aqui. Eu tenho que ter um diagnóstico de competências aderente a uma formulação estratégica organizacional. A partir dessa formulação estratégica, eu vou diagnosticar as competências essenciais, fazer diagnóstico das competências profissionais, fazer desenvolvimento dessas competências, captar pessoas com base nessas competências, formular planos operacionais de gestão, definir indicadores de desempenho e remuneração da equipe. Ok? Temos algumas classificações de competências. Uma dessas classificações, a expressa por Chiavenato, diz o seguinte, que eu tenho competências essenciais, distintivas, organizacionais, de suporte e dinâmicas. As essenciais são aquelas das atividades mais elevadas, no nível corporativo, essenciais para a sobrevivência da empresa, centrais para a sua estratégia. Já as distintivas são aquelas que os clientes reconhecem como diferenciadores de uma determinada empresa em relação aos seus concorrentes. Podemos ter as competências organizacionais ou de negócios, que são um número pequeno de atividades fundamentais esperadas de cada unidade de negócio, do RH, do marketing. Então, eu terei competências específicas, 3, 4 competências para cada unidade de negócio. Competências de suporte são aquelas que servem para apoiar um outro leque de competências, e dinâmicas é a capacidade que uma empresa possui e que a torna capaz de integrar, construir e reconfigurar suas competências internas e externas a fim de responder rapidamente às mudanças do ambiente de negócio. Eu tenho aqui um exemplo para demonstrar como as competências organizacionais e individuais mudam de acordo com a estratégia, uma determinada estratégia que uma organização adote. Eu tenho aqui 2 estratégias, são estratégias lá da perspectiva do Michael Potter, a estratégia de liderança em custo, a estratégia de diferenciação. Para cada uma dessas estratégias, eu precisarei de competências organizacionais diferentes. Por exemplo, a liderança em custo, eu preciso de uma competência que é custo, ou seja, reduzir o custo dos meus produtos, de qualidade, de processo produtivo. Na diferenciação, eu não preciso da competência custo, eu preciso da competência inovação do produto e processo. E da mesma forma, nas competências individuais ou gerenciais, eu mudarei aquelas que eu preciso. Então, vejam que a gestão por competências, ela vai adequar as competências organizacionais e as competências individuais ou gerenciais de acordo com as necessidades da organização. Para Hallad e Hamel, fazem uma outra classificação das competências. Eles dizem que nós temos 2 tipos básicos de competências, as competências essenciais e as básicas. As essenciais são aquelas que permitem à organização entregar um benefício que as diferencie e traga competitividade diante das outras organizações. E as básicas são todas as necessárias à existência da organização, mas que não são suficientes para manter sua competitividade. O que mantém a competitividade são as essenciais. Vamos, então, a algumas questões sem demora, pessoal. E vejamos como isso é cobrado pela SESP. Analista judiciário, área administrativa do TJ do Espírito Santo. O conceito de competência envolve combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes. Ora, pessoal, foi isso que nós vimos na definição do Brandão e do Guimarães. Combinação sinérgica de conhecimentos, habilidades e atitudes.
Ah, está faltando parte da definição aqui? Está faltando parte da definição. Só que a CESP, meu povo, é conhecida por fazer afirmações, às vezes incompletas. Ela pega um conceito, pega parte desse conceito e lança na afirmativa. Parte desse conceito aqui está errado? Não, não está errado. Porque é uma combinação sinérgica de conhecimento. Está incompleto, mas não está errado. Então, por isso, a afirmativa está certa. Vejam que é assim que a CESP trabalha com as suas afirmativas. Então, precisamos tomar cuidado com isso. Ah, está incompleto, eu vou marcar errado. Não, marca certo. Só marca errado se houver alguma imprecisão no conceito. Ok? Nós vamos ver isso. Vamos à outra. A gestão por competência 2013, Ministério da Integração. A gestão por competência tem sido utilizada como instrumento para aperfeiçoar os investimentos públicos na capacitação de servidores. Perfeito. Isso é a premissa do Decreto 5.707. É um instrumento fundamental, está lá no artigo 5º, que é um dos instrumentos para desenvolver pessoas no Plano Nacional de Desenvolvimento de Pessoas. É a gestão por competência. Então, essa aqui perde 5 segundos, marca certo e vai embora, pessoal. Outras, 2013, do SERPRO. De acordo com a perspectiva integradora da competência humana, pessoa competente é aquela cujos conhecimentos, habilidades e atitudes a credenciam a realizar um trabalho em uma situação em que suas capacidades e aprendizagens são mobilizadas. Ora, pessoal, vimos isso na definição, tá certo. Por quê? Porque eu mobilizei minha capacidade, meu conjunto de conhecimentos, habilidades e atitudes a realizar um trabalho. Realizar o trabalho é a entrega. Ok? Eu mobilizei essas minhas capacidades para entregar o trabalho. Então, esta afirmativa está de acordo com a definição vista anteriormente. Vamos à outra. CESP, SERPRO, mesmo concurso da anterior, da questão do item 3. A gestão por competência origina-se dos modelos normativos prescritivos de gestão de pessoas e constitui-se de ferramentas padronizadas de tomada de decisão gerencial. Ora, pessoal, o que é normativo prescritivo? Modelo normativo prescritivo é aquele em que eu tenho uma série de receitas padronizadas, mecanismos padronizados que me dizem faça isso, faça aquilo e faça aquilo outro. Um modelo normativo prescritivo era a administração científica de Taylor, por exemplo, com o seu modelo de tempos e movimentos. A gestão por competência é uma perspectiva moderna da teoria da administração e que não se encaixa com os modelos normativos prescritivos. Antes, ele é um modelo explicativo, compreensivo. A partir de uma determinada realidade, eu vou construir o meu caminho para a minha gestão por competência. Não há um modelo prescrito a ser adotado por todas as organizações. Não há uma ferramenta padronizada. Para cada organização, dependendo de sua necessidade, eu terei modelos adaptados àquela necessidade, àquela realidade. Então, sendo assim, essa afirmativa está errada. Vamos à outra, pessoal. CESP 2013, Telebrás. A gestão por competências no setor público é um modelo de gestão orientado ao desempenho e à compensação de pessoas,
cujos conhecimentos, habilidades e atitudes alinham-se aos objetivos organizacionais. Pessoal, lembrem-se de que eu falei que o que torna uma questão, uma afirmativa da CESP errada, é a inserção de uma imprecisão. E aqui nós temos uma imprecisão. O decreto 5.707 fala que a gestão por competências é um modelo de gestão orientado ao desempenho, que coadune-se com os objetivos organizacionais. Não diz que é um modelo orientado à compensação de pessoas. Então, aqui eu tenho uma imprecisão importante. Esta imprecisão torna a questão errada. Vamos à outra. CESP 2013. O conceito de Telebrás. O conceito de entrega refere-se ao saber teórico, responsável e reconhecido, que agrega valor à pessoa. Ora, isso é sobre gestão por competências, pessoal. O conceito de entrega, nós temos três dimensões. Eu tenho a dimensão, três dimensões no conceito de competência. Eu tenho a dimensão do conhecimento, que é o saber teórico. Eu tenho a dimensão da habilidade, que é o saber fazer, é o saber prático. E eu tenho a dimensão da atitude, que é o querer fazer, que é a dimensão da entrega, que é a dimensão da proposição de disponibilizar-se para realizar alguma coisa. Então, o conceito de entrega não se refere ao saber teórico, mas à dimensão da atitude. Ok? Então, por isso, a imprecisão está aqui. Por isso, a afirmativa está errada. Vamos à outra. As competências das pessoas e das organizações alinham-se estrategicamente a partir das ações de mapeamento de competências, mediante as quais são identificadas as competências necessárias em relação à relevância e ao tempo. Ora, pessoal, vimos lá naquele quadro esquemático da gestão por competências, que ela inicia-se lá alimentada pelo planejamento estratégico, que uma ação importante dentro desse esquema de gestão por competências é o mapeamento das competências, é o diagnóstico das competências organizacionais e das competências individuais, ou seja, é mapear as competências que eu tenho, verificar o gap de lacunas com as que eu preciso e desenvolver essas competências dentro da linha do tempo, de acordo com a sua relevância para a organização, naturalmente. Porque eu só vou desenvolver aquilo que for relevante para a organização. O que não for relevante, eu vou deixar para lá. Então, esta afirmativa coaduna-se, alinha-se, está de acordo com aquilo que nós vimos lá naquele quadro esquemático. Então, por isso, essa afirmativa está certa. Vamos aqui ao oitavo item. O propósito do mapeamento de competências é identificar a lacuna entre competências, ou seja, a equivalência entre as competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências internas existentes na organização. Ora, pessoal, não esqueçam que a CESP, para eu dar errado, eu preciso identificar a inconsistência teórica, a imprecisão teórica. Temos aqui uma pequena palavra que torna esse conceito impreciso: equivalência. Eu não busco, ao buscar mapear as competências e identificar a lacuna, eu não busco a equivalência, eu busco o gap de competências, a lacuna mesmo, entre o que eu tenho e o que eu preciso, ok? Entre a necessidade e o que existe. Então, por isso, essa afirmativa está errada. Vamos à outra, pessoal.
eu trouxe essa aqui um pouquinho mais antiga para contrapor com a anterior, com o item 8. Um dos objetivos do mapeamento de competências é identificar o gap ou lacuna de competências, ou seja, identificar a discrepância entre as competências necessárias para concretizar a estratégia corporativa e as competências internas existentes da organização. Parece similar à anterior? Claro que parece similar. Trocaram só a palavrinha aqui. Eu não tenho mais equivalência, mas tenho discrepância. Discrepância é a palavra certa, ok? Então, por isso, essa aqui está certa. Item 10. 2014, Agência Nacional de Transportes Aquaviários. Uma organização que adota a gestão por competências priorizará investimentos em capacitação, o que favorece a obtenção de retorno maior nos valores gastos em treinamento. Perfeito, pessoal. Essa citação é retirada de uma teórica da área de gestão por competências, Maria Rita Graminha, e ela fala exatamente essa frase. E por que isso está certo? Porque na gestão por competências eu vou priorizar investimentos naquilo que me der retorno nos valores gastos em treinamento, ou seja, nas competências que eu preciso. Vou priorizar investimentos em capacitação para o que eu preciso. E é exatamente essa afirmação de Maria Rita Graminha, por isso essa afirmativa está certa. Vamos à outra. A gestão por competências traz à tona a noção de que o desempenho de uma organização é fruto de interações deliberadamente previstas entre atributos estratégicos e estruturais, contextuais e relacionados às próprias competências organizacionais individuais. Ora, pessoal, a gestão por competências é um modelo. Nós vimos que nesse modelo há interações que são deliberadamente previstas, ou seja, formulo o planejamento estratégico, verifico quais são as competências que eu preciso, identifico as competências organizacionais, identifico as competências individuais, verifico a discrepância ou gap entre elas, e então eu vou traçar um plano para desenvolver as competências que eu preciso. Ou seja, eu tenho plano estratégico, eu tenho contexto em que eu identifico, eu mapeio essas competências, e está relacionada às competências organizacionais individuais. Então, portanto, essa afirmativa está certíssima, pessoal. Vamos à outra, nossa última questão dessa nossa aula demonstrativa. Conforme o conceito de competência enquanto mobilização de conhecimentos e habilidades orientada para resultados, o esforço do indivíduo motivado pode ser considerado o principal responsável pelo seu desempenho no ambiente de trabalho. Pessoal, vamos lembrar do conceito de competência. Conjunto de combinações sinérgicas entre conhecimentos, habilidades e atitudes. A atitude, eu posso associar o esforço do indivíduo motivado. Mas ele não é o principal responsável pelo desempenho. Imagine um indivíduo responsável que não tenha o conhecimento teórico ou o saber prático para executar uma determinada atividade. Então, não é só o esforço do indivíduo motivado. Eu tenho que ter as outras dimensões também. Aqui, ele reduz o conceito de competência a essa dimensão da atitude. Então, portanto, essa afirmativa está errada. Bom, pessoal, chegamos aqui ao fim da nossa aula demonstrativa. Espero vê-los em nossa aula 1. Lembrando que essa aula demonstrativa é para os 3 perfis do concurso do TRE Pernambuco: analista judiciário, área administrativa, analista judiciário, área judiciária e técnico administrativo do TRE Pernambuco.
gosto muito de trabalhar com questões da CESP. Já fui aprovado em 2 concursos da CESP, um deles em primeiro lugar, para o INCA, o Instituto Nacional do Câncer, no Rio de Janeiro. Atualmente, eu sou servidor da Fundação Oswaldo Cruz. Fui para a Fiocruz depois de ter passado um período no INCA. Antes, eu fui gestor, perfil Gestão do Trabalho do Ministério da Saúde em um projeto específico aqui no Rio de Janeiro, que também foi concurso da CESP. Então, eu fui classificado e aprovado em 2 concursos da CESP, gosto da banca, sei resolver provas da banca e vou ajudá-los a resolver, a se prepararem para resolver essas questões do TRE Pernambuco. Então, eu aguardo vocês nas nossas aulas, na aula 1, na aula 2, na aula 3 e assim por diante. Força, coragem, determinação, foco, pessoal. É isso que eu recomendo sempre aos alunos, ok? Vejo vocês na aula 1. Até lá, um grande abraço a todos.